Louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, esta manhã, esta noite, melhor dizendo, abençoada de domingo, um dia cheio da graça de Deus, primeiro dia da semana, e que bom que nós estamos nos movendo na presença do Senhor, cheios da graça dEle, certos de que Ele caminha conosco em todo o tempo, e você é bem-vindo, bem-vinda a esse culto, que é em função de exaltar a esse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que em todo tempo nos abençoa, em todo tempo nos sustenta, em todo tempo nos conduz com a sua poderosa mão. Que o Senhor seja exaltado, sim, na sua casa, na sua vida, em nossas vidas, nessa noite de louvor. Glórias somente a Ele. O Salmo 145, os versículos de 1 a 13, se você puder, abra aí a sua Bíblia. Diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei, aleluia, a tua grandeza. Divulgarei a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Glória a Deus. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permanecem, aleluias, permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus lábios, os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens, aleluia, aos filhos dos homens, se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor nosso Deus é fiel em todas as suas palavras. Nenhuma das palavras de Deus cairá por terra, meu irmão, minha irmã. Creia nisto, e santo em todas as suas obras. As obras de Deus revelam o caráter de Deus, aleluia, somos feituras dele, em Cristo Jesus chamados à vida de santidade. Sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. E nós estamos na presença desse Deus santo, poderoso, em cuja presença também caminhamos, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Pai, nós te damos graças, te bendizemos, te exaltamos e te adoramos na beleza da tua santidade, dizendo: tu és bendito, tu és santo, tu és justo, tu és perfeito em todas as tuas obras que te rendem graça, Senhor. E somos, ó Deus, feitura das tuas mãos, rebanho do teu pastoreio, e nós te rendemos graças, ó Senhor Altíssimo, graças por tua presença, graças pela vida, graças pela salvação, graças pelo Espírito Santo que se move em nós e através de nós, graças pela tua palavra dada a nós, pela qual o Senhor se revela ao nosso coração. Graças, meu Deus, por, ó Pai querido, nutrir o nosso ser pelo pão vivo dos céus, que é Jesus Cristo,
por prover todas as coisas, e assim, Senhor, providos, ó Pai, pela tua presença, providos, ó Deus, por ti mesmo, nós, ó Pai querido, queremos nesta noite, na tua presença, e vamos fazer isto, te dar culto, Pai. Graças, ó Deus, porque neste culto temos certeza de que o Senhor se moverá em cada lar, em cada família, trazendo, Deus amado, aleluia, a revelação da tua verdade, a revelação de ti mesmo, Pai. Glorifica, Espírito Santo, o nome de Jesus em cada lar, nas nossas vidas, pelas obras realizadas nesta noite, para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Vamos cantar o hino do nosso inário, o hino 111, é um hino bem fácil, bem conhecido, aleluia. Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por vis pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Sim, louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa e jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Gostaria que você, juntamente comigo, se prostrasse diante do Senhor. Esse momento de oração, de confissão. Senhor amado, nós nos abrimos diante de Ti e derramamos diante do Senhor o nosso coração. Pedimos ao Senhor que nos purifique de todo pecado, de toda falta. O Senhor que é rico em perdoar. Nós te pedimos, ó Deus, em confissão, purifica-nos completamente do nosso pecado, dos nossos erros, conscientes e inconscientes, ó Pai. Limpa-nos, ó Deus, limpa-nos completamente, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos justifica. Oramos, ó Deus, com ação de graças, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia, vamos juntos louvar o nosso grande Deus, digno de toda glória ao Senhor. Una-se a mim e a todas as vozes, aos irmãos e irmãs que
em diversos lugares participam deste culto nesta noite. Vamos juntos fazer um grande coral e exaltar o nosso grande Deus, em nome de Jesus. Majestade, glória à sua majestade, Jesus Cristo merece toda a honra, majestade, reino e autoridade. Teu é o poder, tu é a honra, glórias a Ele. Exaltai e engrandecei seu santo nome. Adorai e magnificai a Cristo Rei. Majestade, glória à sua majestade. Cristo morreu, ressuscitou e hoje é Senhor. Exaltai, engrandecei seu santo nome. Adorai e magnificai a Cristo Rei. Majestade, glória à sua majestade. Cristo morreu, ressuscitou e hoje é Senhor. Majestade, glória à sua majestade. Jesus Cristo merece toda a honra. Majestade, glória à sua majestade. Cristo morreu, ressuscitou e hoje é Senhor. Exaltar, engrandecer seu santo nome. Adorai e magnificai a Cristo Rei. Majestade, glória à sua majestade. Cristo morreu, ressuscitou e hoje é Senhor. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó
Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Oh, aleluia! O nosso Deus, quando Ele nos sonda, não é para nos quebrar, não é para nos matar, mas é para que nós, pela própria mão dele, nos tornemos melhores, para nos reconduzir naquilo que ele mesmo preparou para nós, que é o seu caminho, que é perfeito. Davi, um dia, orando ao Senhor, ele disse: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e
guia-me pelo caminho eterno. Sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei, Senhor. Que não posso negar, e os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Aleluia. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido para mim. Levou-me as dores todas e as mágoas me entreguei. Fortaleza minha, Ele é na tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. E o mundo me abandone, me siga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Seu fiel e obediente aqui viver. Muralhas tem de fogo que me protegerá, desde agora até o dia em que eu morrer. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, onde a morte e a dor jamais penetrarão. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal,
vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. 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 Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É o momento da nossa oferta. Com certeza também muito especial, pois como vidas que estão em Cristo Jesus, como a gente sempre diz pela palavra, nós somos agraciados com esta bênção de honrarmos a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Fazê-lo é motivo de alegria. A palavra diz que não devemos fazer isto senão com alegria, pois o Senhor ama aquele que oferta, que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que você pode, durante a semana, deixar aqui a sua oferta na tesouraria da igreja, no gasofilácio ou mesmo na tesouraria, e também, se for a sua preferência, fazer depósito bancário. Temos aí os dados bancários, né, que estão projetados, conforme você está conferindo aí agora, e é só utilizar os dados que estão aí à sua disposição. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, e vamos trazer a nossa oferta ao Senhor, orarmos ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças porque temos, ó Deus, a bênção, ó Deus, da alegria de honrarmos a Ti com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Fazemos isto, ó Deus, porque toda bênção, toda dádiva maravilhosa tem procedido do Senhor para nós. E nós, ó Deus amado, com alegria dedicamos a Ti aquilo, Deus, que vem de Ti mesmo, Senhor. E na certeza de que sobre nós está o Teu favor, sobre nós está, Pai querido, a graça abundante do Senhor, sobre a vida do irmão e da irmã, que, ó Deus, separou a sua oferta, sobre a Tua igreja. Nós oramos, ó Deus, dizendo que é motivo de gratidão, e nós, ó Deus, declaramos sobre o Teu povo prosperidade. Deus, a multiplicação das sementes que o Senhor, ó Deus, tem nos dado, pois a Tua palavra diz que é o Senhor que dá pão, dá semente ao semeador e pão àquele Deus que come, Pai. Muito obrigado por Tua provisão, em nome de Jesus, aleluia, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui lembrar alguns comunicados importantes para a nossa igreja, para você que faz parte da nossa igreja, mesmo para outros que estejam nos assistindo, né? Alguma coisa também serve para você. Estamos no mês de maio, o mês da família, um projeto assim muito abençoado. Está acontecendo desde o primeiro dia do mês de maio, que é a jornada pela família, minha família, no altar de Deus. Colocar a família, a vida no altar de Deus é uma decisão nossa. Entendemos que você, assim como Josué,
já fez essa decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, temos disponibilizado diariamente devocionais para serem feitas por você, juntamente com a sua família. Essa é a nossa orientação, e com certeza está acontecendo assim algo muito extraordinário no meio do povo de Deus. Eu tenho convicção quanto a isso, porque, queridos, é impossível a gente se mover na palavra e não temos assim mais de Deus. Então, graças ao Senhor por esse tempo. E outras coisas estão acontecendo, né, que é a nossa sala de bate-papo. No sábado, ontem, tivemos uma sala de bate-papo muito abençoada com alguns juvenis da nossa igreja. Conversamos sobre juvenil, família, fé e também sonhos. Um bate-papo muito gostoso. E no próximo sábado, às 19 horas, teremos alguns jovens também da nossa igreja para a gente conversar também sobre algumas coisas muito importantes. Então, confira, ok? No horário das 19 horas no sábado. E teremos a nossa vigília de Pentecostes, no início de junho. Depois a gente vai dar mais detalhes sobre essa vigília, como acontecerá, ok? Nós estamos no período do Pentecostes e vamos ter aí uma noite assim muito abençoada. Vamos proclamar o mover do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus, sobre esta cidade. A vigília de Pentecostes vai ser no início de junho, ok, queridos? E também nós temos a expectativa de retornar com os nossos cultos presenciais no primeiro domingo de junho, no dia 7. Ainda teremos mais uma reunião da nossa clã para a gente conversar algumas coisas, fazer alguns ajustes, mas a gente já lembra o seguinte: todos os cuidados serão tomados, certo? Por exemplo, o uso da máscara, colocaremos um número menor de pessoas aqui no templo, por volta de 30 pessoas, disponibilizando também espaço para os nossos visitantes, ok? E serão disponibilizados 3 horários: às 9 horas, que é o horário da nossa escola dominical, às 16 horas e também às 19 horas, certo? Serão disponibilizados, né, também os cultos online, porque boa parte ou alguns amados, por ser grupo de risco, não estarão participando, não virão ao templo. Então, a palavra continuará sendo ministrada também online, os cultos, e os queridos e queridas receberão em suas próprias casas, certo? Então, ainda daremos mais informações sobre esse expediente, e é importante que você ligue para o celular da igreja, dando o seu nome e também em qual horário você prefere, né, você estará participando do culto, às 9, 16 ou 19 horas. Lembrando que você só pode participar de um culto, ok? Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor, e vamos continuar orando aí por nossa cidade, por nosso país, pelas autoridades. Eu creio que reunir aqui, amados, em culto, ainda que seja com um número menor de pessoas, é também um grande testemunho, que a igreja continuará dando, pois aqui a gente vai também interceder, assim como temos feito nas nossas casas, interceder na unidade, na comunhão dos santos, por nossa cidade, por nossa nação, para que seja derramada sobre nós uma porção maior aí da misericórdia do Senhor, do favor de Deus. Temos a expectativa de vermos essa pandemia, né, passar em nome de Jesus. Sim, vai passar, e quando isso acontecer, todos nós aqui, sem medo, sem pânico, faremos uma grande festa para Jesus. É claro que a festa está sendo feita nas nossas famílias, nas nossas casas, aqueles que têm se envolvido aí efetivamente com os cultos, feito suas devocionais, orações, quem sabe mesmo vigílias em suas casas. E com certeza isso
já é um preparo para a gente, no momento do grande encontro, com muita alegria celebrarmos ao nome do nosso grande Deus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Vamos meditar na palavra. Você que tem a sua Bíblia, está com a sua Bíblia, abra no livro de Neemias. No livro de Neemias, no capítulo 4, versículo de 8 a 15. Livro de Neemias, capítulo 4, os versículos de 8 a 15. Neemias 4, de 8 a 15. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda entre eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por sua palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, na reconstrução dos muros de Jerusalém, desde o início, bem como na reconstrução da cidade, do templo, o que não faltou, o que não faltaram foram movimentações dos inimigos de Judá, daquele povo, do povo de Deus, na tentativa não simplesmente de atrapalhar a obra, mas de impedir que ela de fato acontecesse. Eles se movimentaram de diversas formas, usaram palavras de depreciação, houve pressões diversas, calúnias, houve um ataque contra a estima do povo de Deus, dizendo: que farão esses pobres judeus? A obra que eles vão fazer, olha, se uma raposa passar por cima desse muro, será suficiente para que ele vá abaixo. Quanto à pressão e os movimentos que ali aconteceram, queridos irmãos e irmãs, serviram para que Neemias, que era o líder daquela obra, intensificasse, glórias a Deus, toda a estratégia, toda a providência para que a obra não parasse. Ele toma algumas providências com vistas a não permitir que aquilo que era projeto de Deus fosse interrompido, e também com vistas
a impedir que os inimigos do povo de Deus adentrassem a cidade que já estava grande parte dela construída. Neemias não simplesmente tomou providências para que o povo prosseguisse, mas ele tomou providência para que os inimigos não entrassem na cidade. E antes de falar das estratégias que Neemias usou para que isso ocorresse, eu quero pontuar aqui algumas coisas muito importantes e vale a pena a gente ressaltar. Primeira coisa, a reconstrução de Jerusalém. A reconstrução da cidade, bem como do templo, era mais do que uma reconstrução em si. Era mais do que uma cidade que havia sido assolada há mais de 70 anos atrás. Mas tratava-se, queridos irmãos e irmãs, do projeto de Deus que estava acontecendo num tempo profético, num tempo em que o próprio profeta Daniel já havia discernido, como está no capítulo 9 do livro de Daniel, quando ele pega os escritos do profeta Jeremias. Ele leu e viu que o cativeiro duraria 70 anos. E Daniel, que era profeta de Deus, que fora levado para a Babilônia tão jovem, mas não cedeu às investidas da Babilônia. Ele orava 3 vezes ao dia, assim diz a palavra, voltado para Jerusalém. E no capítulo 9, então, ele discerne que estava chegando o tempo do povo retornar, ou ser reconduzido para a sua terra, conforme o próprio Deus havia prometido. E ele orou para que Deus apressasse. E Neemias, que embora tenha nascido no cativeiro, ele era um apaixonado pelo povo, por Israel, por Jerusalém, e ele discerne o coração de Deus. Aquele era o tempo em que o Senhor iria reconduzir o seu povo e que a cidade seria reconstruída. Tudo acontece num tempo profético. A segunda coisa que quero ressaltar é que a reconstrução, aquela reconstrução, representava a restauração da identidade de um povo que tinha também um chamado profético. Como assim? Para ser luz para as nações. A partir de Jerusalém, o lugar onde a glória de Deus se manifestava, isso naquele tempo. Era a restauração da dignidade de um povo expoliado. Era a restauração, queridos, também da autoestima, bem como da adoração em um lugar que Deus havia escolhido para que dali toda a terra fosse abençoada. E a terceira verdade que eu ressalto aqui, outro destaque que faço, é diante das ameaças externas que ocorreram em decorrência daquele tempo em que Jerusalém estava sendo construída ou reconstruída, e tendo em vista as exigências da obra, olha só que coisa terrível, alguém do próprio povo de Deus, no caso Judá, que era um dos líderes daquela reconstrução. Judá significa louvor. Quando aqueles de Israel que habitavam nas fronteiras próximo ao inimigo, eles começaram a ver as movimentações, então eles começaram a trazer notícias: olha, eles estão se movimentando, eles vão invadir a cidade, eles vão destruir a cidade, eles vão acabar com o que nós já construímos. Eles começaram a semear pânico, semear medo, por causa de uma movimentação externa.
por causa de pressões externas. E o Judá, que era um dos líderes, repito, Judá significa louvor, ele diz para Neemias: olha, os escombros são muitos, o povo está cansado, já está desfalecido, os carregadores já não têm mais forças. E aí vem uma palavra terrível: nós não podemos edificar. Nós não podemos edificar. Como se não bastasse, queridos, as pressões externas, mas agora o povo estava mais fragilizado, e alguém que era líder, alguém que em seu nome carregava a expressão do louvor e da adoração, diz: não podemos construir, nós já estamos cansados, e há muita coisa ainda para ser feita. Queridos, na obra de Deus, a obra que Deus nos confiou, nunca faltarão pressões para os que estão verdadeiramente comprometidos com a edificação desta obra. Existe a pressão, as movimentações externas, cujo propósito é abalar o nosso emocional, as estruturas espirituais. O propósito é mexer conosco. Eu sei, amados, o quanto nós somos susceptíveis às adversidades externas e até mesmo internas. Porém, amados, para essa grande obra que Deus nos confiou, louvado seja o nome do Senhor, é necessário que recobremos as nossas forças no Senhor. É necessário que nos coloquemos diante de Deus, clamando assim como Neemias fez em todo o tempo, diversas vezes: Senhor, fortalece as nossas mãos. Senhor, dá-nos graça, porque nós estamos no projeto do Senhor. E, amados, cada vez que Neemias orava de maneira determinada, ele prosseguia naquele projeto profético. Importante, amados, em vez de nós acolhermos o pânico, as ameaças, ainda que sejamos susceptíveis, nós sermos semeadores do ânimo, uns juntos aos outros, sustentar uns aos outros no espírito profético. Como é que nós sustentamos uns aos outros no espírito profético, amados? Mantendo a nossa fé bem abastecida, tendo palavra de fé, anunciando sempre o seguinte: nós estamos no tempo de Deus, nós estamos nos movendo como quem se entrega a um projeto, num projeto que não é nosso, mas um projeto do eterno, como temos dito, que tem a ver não somente conosco, mas que vai mudar o destino das pessoas, vai mudar o destino da nossa casa, vai mudar o destino da nossa família, vai mudar o destino de toda a existência humana. Precisamos sustentar uns aos outros no espírito profético. Eu sei que a obra não acontece sem embates, mas, queridos, o nosso Deus, o Deus que nos chamou, não faz planos para obras inacabadas. Sabia disso? O Deus que nos chamou e que por graça nos permitiu que entrássemos na sua obra, Ele não faz planos para obras inacabadas. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para completar. E o Senhor completa em nós e através de nós. Mas o quarto ponto que eu quero destacar são as estratégias
Nós sustentamos uns aos outros no espírito profético, sem arrefecermos no nosso ânimo, ainda que muitas vezes o abatimento venha, o medo venha, a insegurança venha, buscando em Deus as estratégias para que nós nos movimentemos. E Neemias era um homem de estratégias, por ter um coração em Deus, tomado por uma convicção que ele não estava ali para perder tempo com o inimigo, para perder tempo com quem não tinha nada a ver com a obra. Primeira coisa que Neemias faz, algo que ele fez sempre, e novamente aqui ele faz, olha o versículo 9. Quando a confusão se intensificou, havia ali um comum acordo dos inimigos para atacar Jerusalém, para destruir a obra. O versículo 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus, e com proteção, ou como proteção, pusemos guarda contra eles dia e noite. Queridos, a oração é onde tudo começa. Mas a oração é também onde tudo acontece. A oração, pensemos aqui no mistério de Jesus. Jesus orou antes de fazer qualquer coisa, orou durante, orou enquanto estava fazendo. Jesus orou na própria cruz, quando estava lá despido, sofrendo as dores do nosso pecado. Eu costumo dizer, amados, que o que nasce no altar, a oração é lugar, a oração deve acontecer no altar, o que nasce no altar tem força. Então, queridos, a primeira estratégia, e eu diria, essa estratégia não pode faltar em nenhum outro elemento da estratégia, a oração. Não dispense orar, não dispense clamar, não dispense em humildade dizer: Deus, protege-nos. Mas a segunda coisa, da estratégia de Neemias, a palavra diz que Neemias posiciona as famílias e as equipa para defender aquela obra. Essa defesa não é simplesmente uma força de resistência, mas uma postura de proatividade contra o adversário. Neemias, ele posiciona as famílias. Antes do início da obra, amados, a obra acontecia cada um cuidando do pedaço que estava em frente à sua casa. Os líderes daquela família. Era uma obra onde a família não estava ausente. Neemias equipa aquele povo, glória a Deus, para que o muro não parasse, mas o muro representa a proteção. O projeto divino no qual estamos envolvidos é fundamental reforçarmos, quando preciso for, as nossas defesas. Mas, amado, para a gente reforçar a defesa, a gente tem que ter discernimento. Quem não discerne fica vulnerável, não toma medidas, acha tudo um exagero. Acha exagero o jejum, acha exagero a oração, acha exagero a vigília, enfim, e queridos, precisamos reforçar nossas defesas, as defesas que protegem a nossa identidade em Cristo, as defesas que guardam o testemunho do Senhor em nós. Se nós não reforçarmos as defesas, Paulo chama isso de armadura, ficaremos expostos a toda sorte de investida externa. E muitas vezes, queridos, as grandes perdas que temos na nossa caminhada, como igreja, como família,
que serve ao Senhor, é porque nem sempre somos tão atentos quanto a isso. Reforçar as defesas representa, mas não simplesmente uma defesa, uma resistência, mas uma postura de proatividade. No caso de posicionar a nossa família para que a obra não pare e envolvê-la na obra, aqui há uma palavra para os pais. Os pais têm esse desafio. Porque o Senhor nos constituiu, no caso do pai, como governo sobre a nossa casa. Aqueles que ainda não têm seus pais, não têm mais seus pais, há uma liderança na sua casa, então vai ser essa pessoa. Precisamos, amados, trazer a nossa família para essa realidade profética. Para que a nossa família labore também na obra de Deus. É desafiador, é. Precisamos equipar nossa casa, discipular nossa casa, talhar a nossa casa com essa coisa maravilhosa chamada Palavra de Deus, presença do Espírito Santo. Qual a importância disso, queridos? De nós envolvermos a nossa casa. Às vezes, amado, eu vejo gente adiando o envolvimento dos seus filhos na obra. Eu já via ter pais inquietos porque os seus filhos estão muito envolvidos com a obra. Pais crentes. Olha que coisa terrível. Ah, meu filho está muito envolvido, eu sei, amado, que tem que dar conta dos estudos, enfim. Nada disso pode ser negado. Mas, querido, se nós trouxermos a nossa casa para dentro desta obra, essa é uma forma de darmos à nossa casa um senso de pertencimento no projeto de Deus e do reino de Deus. Ah, quer dizer que meu filho vai ficar só na igreja, fazendo discipulado, amado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de movermos na consciência de quem somos em Deus, bem como da nossa missão, é isso que eu estou dizendo. Se o seu filho estuda, amém, estuda, sim, glória a Deus, lá ele é o agente do reino, alguém equipado, alguém que se move numa consciência profética, alguém que não está vulnerável às influências, mas também que não vai fugir das pessoas, mas que se apresenta como testemunha do Senhor, alguém que contribui para a edificação do reino. Querido, quando nós nos movemos como família, trazemos os nossos filhos para essa realidade, nós contribuímos para que neles também seja edificada uma identidade profética. Uma identidade profética gera uma mente profética. Mas como que é isso? Eu viver, queridos, a gente viver com discernimento. Como estão as coisas, por que estão acontecendo, de que forma Deus está movendo, o que Deus está falando e de que forma Deus quer me usar. É isso que eu estou falando. Então reafirma que está o chamado para os pais, junto à sua casa, inserir seus filhos, sua casa, na empreitada da construção de Jerusalém, no sentido espiritual. Sei que todos nós somos o templo, mas a Jerusalém no sentido lugar onde a glória se manifesta, onde a adoração acontece, de onde procede a bênção de Deus para todas as nações. Queridos, as influências externas, as pandemias de quaisquer espécies, não podem paralisar o projeto de Deus. É simples assim.
sejam quais forem as espécies de pandemias, nada pode parar o projeto de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, na igreja, nem mesmo uma nação ou numa cidade. Está difícil? Sim, eu sei. Mas nunca diga: não podemos edificar. Porque, amados, se o que sai dos nossos lábios serve para confirmar o pânico, nós vamos, além de fragilizar, nós vamos fragilizar os outros. Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui, meus queridos, muito cuidado o lugar onde nós estamos residindo, no sentido espiritual. Os de Judá que estavam na fronteira, perto dos inimigos, viram os movimentos e foram tomados pelo pânico, dizendo: eles estão vindo, eles vão nos matar, eles vão acabar com a obra. O lugar no qual habitamos, amados, é na presença do Altíssimo, porque se assim é, a nossa casa física pode estar no lugar mais terrível, a mídia pode vir com força, semeando pânico, mas estamos guardados pelo Senhor. Portanto, nunca diga: não podemos edificar. O terceiro ponto da estratégia de Neemias: ele se incumbe de levantar o ânimo do povo, dizendo: não os temais, não tema aqueles que estão aí se movimentando contra nós desde que a obra foi iniciada. Queridos, o objetivo do adversário em seus movimentos não é outro senão abalar nossas estruturas, mas muito mais do que isso, inibir a nossa capacidade de comprometermos com a obra e de estarmos nela. E digo mais, o objetivo dele é destruir a obra. Então Neemias diz: não os temais. Uma coisa interessante em Neemias, quer dizer, é que ele não tinha os olhos no adversário, embora ele os percebesse. Ele não pedia tempo, ele não batia papo com os vizinhos confederados para destruir. Ele falou: não, eu estou numa grande obra. Se Neemias pôde dizer ao povo: não os temais, é porque era alguém, não imune, queridos, mas alguém que tinha um espírito forte. Não temer, queridos, tem a ver com definir onde está nossa segurança. Isso nos protege. Isso nos guarda. E aí eu reafirmo: nesses dias precisamos guardar nossas emoções, guardar nossos sentimentos, guardar as vias, os nossos sentidos físicos e espirituais. Você sabia que os sentidos físicos, ele também tem uma conotação espiritual? O que vemos, o que ouvimos, o que proferimos, e até mesmo o que nós degustamos. Essas vias têm que estar guardadas. Não dar ouvidos aos que semeiam pânico. Reitero, amados, ter cuidado é uma coisa, proteger-se é uma coisa, isso é sabedoria, isso é prudência.
Mas permitir que o coração seja assaltado pelo pânico é outra. Isso não fica bem para um cristão. Nesse tempo, amados, onde a convivência no lar tem estado mais próxima, pelo menos fisicamente. Certamente, amados, os desafios para muitos pais têm se avolumado. Muitos estão sem paciência, né? Na lida com seus filhos, aquele filho pequeno, tem que acompanhar em tarefa, assistir aula, né? Em plataforma aqui, assim, ali, meu irmão, minha irmã. Sei que isso pode acontecer, e está acontecendo. A minha palavra aqui não é de crítica, mas é dizendo, amados, precisamos reorganizar a nossa mente, porque as questões da nossa casa não surgiram agora na pandemia, já estavam lá. Você já se deu conta disso? Mas Deus está dizendo, por sua graça, reorganize a sua mente. Repense as suas prioridades. A sua prioridade é o meu projeto. Repense a sua agenda. Repense a sua família. Busque suporte. Busque saúde mental, emocional. Guarde a sua alma. Reposicione-se. E ao reposicionar-se, você poderá reposicionar a sua casa. Como assim? Refine sua comunhão com Deus. Leia bons livros. Converse coisas boas. Fale daquilo que precisa ser colocado em ordem e tome medidas. Neemias orava e tomava medidas. Mas uma quarta coisa da estratégia de Neemias, ele diz: lembra do Senhor grande e terrível. Lembra do Senhor grande e terrível. Se eles, os inimigos, são terríveis nas suas investidas, o nosso Deus é maior ainda. Né? Por que Neemias fala, lembre do Senhor grande e terrível? Ele está dizendo, meus queridos compatriotas, nós não estamos aqui no nome de qualquer pessoa, de qualquer governante. Quem se moveu para essa obra a nosso favor foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A reconstrução dos muros, bem como do templo e de toda a cidade, era projeto de Deus. Se é projeto de Deus, Deus tem um compromisso com aquilo que Ele projeta. Portanto, em toda situação, o povo deveria manter-se nessa certeza. Lembrar da bondade de Deus, lembrar da fidelidade de Deus, lembrar das promessas de Deus, mas também considerar a presença de Deus. Quando a gente traz, amados, à memória essa realidade, nós vamos ver o seguinte: Deus se move na história, Deus não se perde, Ele é conosco. Foi o que Jeremias fez 70 anos antes, quando ele chorava a destruição de Jerusalém. No amargor da sua alma, ele se reposiciona, dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Neemias, ele estava o quê?
dizendo: o Senhor fez, e Ele fará. Chegará o tempo da reconstrução. Então, lembrar dos feitos de Deus, mas lembrar-se também da pessoa de Deus, do compromisso de Deus com aqueles que se comprometem com Ele e com a sua obra. Em tudo o Senhor peleja por nós. Sabia, irmão? Mas uma coisa, Deus não respalda inoperância. O Senhor não respalda omissão. Ah, Deus está no controle. Às vezes estamos naquela paralisia horrorosa. Não, querido. Deus peleja por nós, mas Deus não respalda omissão. Ah, minha casa, ó Deus, coisa e tal. Queridos, quanto laboramos por nossa casa, firmados na graça do Senhor. Quanto investimos no crescimento espiritual do nosso filho, no nosso crescimento. Quanto investimos na educação espiritual deles. Assim como Jerusalém reconstruída era projeto de Deus, a família é projeto de Deus. E assim como Jerusalém, a família existe para manifestar a glória de Deus, os propósitos de Deus, propósito que Ele mesmo definiu, que através de nós, como família, refletimos a imagem de Deus, o caráter de Deus, o Deus da comunhão, o Deus do amor, o Deus do relacionamento, o Deus do perdão, o Deus de toda graça. Portanto, o Senhor age no nosso labor, a favor da nossa casa, mas também com a nossa família, trazendo-a para dentro da obra que o Senhor nos confiou. Bendito seja o nome do Senhor, querido. A sua família é bênção, a sua casa é bênção. Deus confiou algo grandioso à sua casa, uma família cheia da graça do Senhor, para participar do grande projeto de Deus aqui na terra. E como parte da estratégia de Neemias, quando ele fala, lembrai-vos do Senhor, Neemias, que era um líder por excelência, ele confere a alma do povo, o ânimo do povo, o estado do povo, como se encontrava cada segmento. Os magistrados, os juízes, aqueles que eram da alta, o povo. E ele chama esse povo à proatividade. Em vez de permitir que o povo recrudescesse no desencorajamento, ele diz: pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e por vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Percebe? O que Neemias estava dizendo? Pensem além de vocês mesmos, Pense nas gerações. É por vós, é pelo povo, mas é também pelos vossos filhos e por vossas filhas que Jerusalém está sendo reconstruída. Meus queridos e queridas, olha, no projeto de Deus, precisamos pensar além.
de nós. Há toda uma geração a qual precisamos passar um legado de fé, de coragem, de determinação, o legado do conhecimento da grandeza de Deus e do poder de Deus, como está no Salmo 78. O legado de levar os nossos filhos, a nossa casa, a confiar em Deus. Não se esquecer. Então, todo investimento que fazemos na nossa casa, na educação dos filhos, na educação cristã, nessa obra de construção, não é apenas por nós, mas é por nossa casa, é pelos nossos filhos. Os que estão aí hoje com alguns meses, 5 anos, 6 anos, é por eles, é por esses, porque, amados, o destino da nossa casa, até onde eu posso perceber, e muito é definido pelos investimentos que nós fazemos hoje. Pelo modo como nós assimilamos essa realidade profética, como nós passamos. E eu ouso dizer que garantiremos o sucesso da próxima geração, dos nossos filhos e filhas, pelo modo como nos entregamos à causa do Senhor hoje. Os nossos filhos querem ver, amados, pais que oram, pais de altar, não pais religiosos, mas pais bem posicionados diante de Deus, pais que se movem no exercício de um governo, no temor de Deus. É isso que os nossos filhos precisam ver. Portanto, nessa estratégia, em todos os pontos que eu abordei, eu ressaltaria a necessidade de, é claro, com discernimento, com oração, lembrando do Senhor, nós estamos bem posicionados diante do Senhor, diante daquilo que se levanta para nos ameaçar. Sabe o que acontece, amados, quando a gente se posiciona dessa confiança e se move? Quando a gente tem essa proatividade, Deus intervém. Olha o que aconteceu aí no versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Gente, Deus frustra os desígnios do diabo. Deus frustra os desígnios daqueles cujas mentes são perversas. É claro, são alvos da graça de Deus, devemos orar por esses. Deus frustra toda movimentação cujo objetivo é destruir pilares que sustentam a família, sustentam a obra de Deus. Deus frustra as ideologias humanas. Deus frustra. Mas eu fecharia dizendo, queridos, que nisso tudo, nessa nossa vivência,
onde somos chamados a edificar tantas coisas. Não podemos esquecer de edificar Jerusalém, edificar a nossa casa. E a pergunta é: por quem edificamos o que edificamos? Por quem e para quem? Para nós mesmos? É pelos nossos filhos, é pelas gerações que virão. O que fizermos hoje em Deus ficará como marco de testemunho, não uma estátua parada, mas uma realidade viva no coração daqueles nos quais plantamos essa semente de fé, de coragem, de comprometimento profético. E isso vai prosperar e prospera ao longo dos tempos. E eu quero fechar aqui essa palavra que eu me lembro do Salmo 103, quando diz sobre a bênção do Senhor sobre as gerações. Mas as gerações de quem? O Salmo 103, para localizar aqui o texto, né? Diz: quanto ao homem, versículo 15, os seus dias são como a relva, falando da nossa transitoriedade, como a flor do campo, assim floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor, versículo 17, do Salmo 103, é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Estamos na nova aliança, na qual toda a bênção de Deus está contida. É claro que os nossos filhos têm que ter uma experiência com o Senhor. Entretanto, amados, se andamos no temor de Deus, aleluia, a promessa do Senhor é que a bênção se estenderá até 1000 gerações. Para quem edificamos o que estamos edificando? Para quem nós estamos edificando a nossa casa? E como estamos edificando? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te encha de alegria, de paz no seu crer. E eu declaro na sua vida um caminhar vitorioso, a sua casa bem reposicionada. Glória a Deus, uma casa vitoriosa, uma casa que vive na alegria do Evangelho, uma casa que se move numa realidade profética, que discerne esse tempo. Esse é o tempo determinado para que o grande testemunho de Cristo seja dado através de nós, para que muitos conheçam, aleluia, a grandeza de Jeová, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Eu sei que o teu Espírito a trouxe a nós de modo revelado. E eu oro, Deus, para que essa revelação, Senhor, adentre o espírito de cada homem, de cada mulher que a ouviu a palavra. Eu oro, Deus, para que o espírito de sabedoria, do temor do Senhor, inunde os corações, Senhor. Oro, Deus, para que os olhos sejam abertos, os olhos espirituais, iluminados, ó Deus, os corações, para que não simplesmente, Deus amado,
percebamos esse tempo, Pai, os movimentos do mundo, mas que vejamos, ó Pai, o modo como Tu estás movendo e o quanto Tu desejas e queres usar a cada um de nós. Eu oro, Deus, para que a realidade profética se instale nesta família, uma família de coração abrasado, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que vive Pentecoste, uma família de alegria, uma família de amor, uma família que se move no temor do Senhor, uma família alegre, abençoada, que se move em concordância acerca daquilo, Deus, que promove o Teu reino, o modo de ser, o modo de pensar, o modo de falar, de se relacionar. Deus, eu profetizo a Tua presença em cada lar, com ação de graças, Senhor. Obrigado pela vida de cada mãe, de cada pai, cada líder de família, avós, ó Deus, os cuidadores, em nome de Jesus. Oramos por aquelas famílias, ó Deus, que há pessoas, ó Pai, infectadas pelo Covid-19. Deus, em nome de Jesus, oramos por cura. Liberamos cura, Deus, repreendemos este mal, nós fechamos o movimento para este mal, as portas. Sara, Deus, esta vida, traz a Tua paz ao coração desses pais, ao coração dessas mães, desses irmãos. Oramos, ó Deus, pelos agentes de saúde, os médicos, Senhor, enfermeiros, todos, ó Deus, que estão ali, de certa forma, Pai, quase que expostos. Meu Deus, fortalece, renova o ânimo, as forças, meu Deus, em nome de Jesus, para que eles continuem cuidando bem. Oramos, ó Deus, para que se adote, ó Deus, um procedimento correto no tratamento, ó Deus, desse mal. Em nome de Jesus, oramos pelo alinhamento, Deus, das autoridades da nossa nação. Meu Deus, que essa movimentação também tornou-se pandêmica, Senhor, ideológica, perca força. Meu Deus, que venha o Espírito Santo sobre o nosso Brasil, sobre as autoridades, mesmo aquelas que ainda não temem ao Senhor. Oramos pela mente desse povo, pela mente desses governantes, de todos que estão, ó Deus, no cargo do executivo, do legislativo, do judiciário. Meu Deus, alinha esse povo. Oramos pela mente de cada um. Oramos, Deus, pelos sentimentos, aqueles sentimentos, ó Deus, horríveis. Deus, há muitos que estão também celebrando a morte, Pai. Ah, Deus, nós rejeitamos isto, Senhor. E oramos para que a vida tome esse país de norte a sul, de leste a oeste. O espírito de vida, eu declaro, entrando em cada hospital, em cada clínica, em cada casa, em bairros, ó Deus, de poder aquisitivo elevado, em bairros, ó Deus, mais pobres. Ah, Deus, eu oro e profetizo o mover do Teu Espírito. Oro por restauração, para que cesse esse mal na nossa nação e das nações, ó Pai, de outros continentes, em nome de Jesus. Que venha todo bem que o Senhor já planejou para derramar sobre o nosso Brasil, sobre a nossa cidade, Pai. Chamamos à existência esse bem. Ah, Senhor, grande é a Tua misericórdia, grande é a Tua bondade, e cremos, Deus, num grande mover de avivamento, e nós, ó Deus, profetizamos sim, que viveremos um tempo, Pai, de grande colheita. Ah, Deus, ainda que essa pandemia tenha as suas consequências, na área econômica e outras mais, o pavor, mas, meu Deus, profetizamos que será um tempo propício para que vidas se prostrem diante do Senhor, porque a Tua palavra será pregada com poder,
a igreja se levantará mais madura, mais alinhada. Ah, Deus, eis que pelo Espírito eu vejo. E com ação de graças, Pai, eu oro em nome de Jesus. Vão receber a bênção, levante as suas mãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a bênção, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e conosco permaneçam hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, uma semana cheia da graça do Senhor, e por certo já está sendo. Dê testemunho das coisas boas que o Senhor está fazendo na sua vida. Mande boas notícias, grave vídeos, né, com boas notícias. Mande para os seus amigos, para outras famílias. Divulgue, fale de coisas boas, né? Semeie aquilo que vai levantar o ânimo das pessoas. Deus vai te usar nisso, em nome de Jesus. Aleluia.